Se você é cristão e acredita que a volta de Jesus está próxima por causa de discursos sensacionalistas, de pessoas que lucram com o seu medo, pare agora e consulte a palavra de Deus. Em Mateus 24, Jesus explica para os seus discípulos quais são os sinais da sua vinda. Os discípulos estavam ansiosos pelo reino que Jesus anunciava e eles queriam saber quando isso aconteceria e quais os sinais do tempo da sua volta. A partir do versículo 4, Jesus começa a descrever uma sequência de eventos que iriam acontecer antes da sua volta. E o primeiro sinal é a multiplicação do engano, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No original, essa palavra Christos, que significa ungido, era para se referir ao Messias prometido, mas também se refere a qualquer um que se apresenta como Salvador ou um líder divinamente escolhido. Isso significa que Jesus não está falando somente sobre falsos profetas religiosos, mas de qualquer pessoa que reivindique ser a solução dos problemas para o mundo. E claro, isso inclui políticos, governantes, influenciadores e também pregadores com uma palavra mole. A palavra usada para enganar aqui vem da raiz planao, significando desviar do caminho, iludir ou seduzir ao erro. Não sei se vem alguém à mente de vocês quando a gente fala sobre pessoas que prometem resolver todos os problemas da sociedade com muita facilidade, que inclusive pode até usar o nome de Deus para poder se eleger, e ainda pessoas que usam a palavra de Deus para obter benefícios próprios. Se vê alguém na sua mente agora, comenta aí embaixo. 2. Guerras e rumores de guerras. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não os assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra para guerras, usado aqui, polemos no original, não se refere apenas à batalha entre exércitos, mas também a conflitos prolongados, tensões entre nações e revoluções internas. O termo rumores, acoás, significa relatos, notícias sobre, sugerindo uma era de informações sobre guerras em diversas partes do mundo. Ou seja, não é uma guerra acontecendo na Rússia entre Israel e Palestina, e nenhuma aqui na América do Sul nesse momento, nenhuma acontecendo hoje na Europa diretamente que estão nos noticiários. Então tudo isso nos faz refletir sobre essa volta nesse momento. 3. Fome. E 4. Terremotos em diversos lugares, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome e terremotos são catástrofes naturais e sociais que acontecem desde os primórdios. Mas a frase aqui é em vários lugares. Indica que esses eventos acontecerão de forma global e simultânea, em uma escala nunca vista antes. 5. O princípio das dores. Isso significa que essas catástrofes não são o fim, mas o início da grande tribulação. 6. Ódio contra cristãos. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. A palavra para atribulados aqui é flipsin, significa aflição intensa, pressão ou perseguição severa. Atualmente, 50 dos 195 países já possuem perseguição ativa contra os cristãos, mas ainda existe uma liberdade religiosa em todos os outros países. No futuro, essa perseguição se intensificará, mas no momento, apenas 25% dos países sofrem perseguição ativa. 7. Apostasia. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitas pessoas abandonarão a fé, traindo seus irmãos e se afastando da verdade. 8. Ódio e divisão entre as pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A maldade e a violência aumentará drasticamente, e o amor ao próximo diminuirá. 9. Falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É nessas horas que a gente precisa prestar atenção. Muitos falsos profetas vão se erguer, vão ter voz ativa, suas palavras serão enganosas, distorcidas da palavra de Deus, e tudo isso
para manipular as pessoas. Cuidado com o evangelho macio. 10. Multiplicação da maldade. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. A corrupção, a injustiça, a imoralidade, a impiedade se tornarão predominantes na sociedade. 11. O evangelho sendo pregado no mundo todo. E este evangelho do reino será pregado no mundo todo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Você sabia que atualmente 40% dos grupos étnicos globais nunca ouviram falar de Jesus? Profanação de Jerusalém. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Esse evento está ligado à profanação do local sagrado em Jerusalém, mencionado no livro de Daniel. Alguns acreditam que essa profanação acontecerá no templo ou em Jerusalém. Independente no que você acredite, é na cidade santa, na cidade escolhida. 13. Abalos cósmicos. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. São eventos cósmicos que impactarão a Terra de forma sobrenatural, algo nunca visto antes. Sem precedentes. 14º sinal. O sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Nesse momento, meu irmão, a volta de Jesus será visível para todos. 15º sinal, o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu, os quais são de Cristo, se reunirão com ele. Ou seja, ainda não chegou esse grande momento, esse tão esperado momento. Por quê? Porque Jesus deixa claro, todos esses sinais precisam acontecer simultaneamente, de maneira intensa, antes da sua volta. Simples assim. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Portanto, não se deixe levar por notícias sensacionalistas que só te botam medo nesse momento. A palavra de Deus é a nossa verdadeira fonte de discernimento. Também não significa que você não deve vigiar desde já, meu irmão. Esse é o momento onde muitos falsos profetas já estão se levantando, nunca deixaram de se levantar, estão sendo enganados e você precisa vigiar. Político não é o teu Deus. Estamos em um mundo caído. Independente do comandante, terão coisas que darão errado, situações que acontecerão que será errada, que não provém do Senhor. Então não ache que indivíduo A ou indivíduo B, sendo presidente do Brasil, sendo governador, prefeito da tua cidade, irá transformar as coisas. Só existe um que é digno, só existe um que merece a nossa devoção, só um que merece a glória, aquele que a gente precisa amar de todo o nosso coração, aquele que deve demandar todo o nosso tempo. Preste atenção e seja vigilante, meu irmão, seja vigilante, porque passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Fique firme na fé. Busque ao Senhor e busque conhecer a verdade através das Escrituras.